todos. Saudamos todos vocês com a paz do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo. É muito bom podermos estar aqui na casa de Deus nesta noite, neste culto de louvor, de adoração, de gratidão ao nosso bondoso Deus por todas as bênçãos que Ele tem derramado sobre nós ricamente a cada dia da nossa vida. Eu chamo todos vocês muito bem-vindos, sintam-se acolhidos e abraçados na casa de Deus nesta noite, e que o nosso louvor possa ser sincero e que possa chegar de maneira perfeita ao nosso bondoso Deus. Podem assentar-se e nós vamos louvar cantando a primeira música, a música do cancioneiro 92, Dá-nos a Tua Palavra. Em Teu nome, ó Deus Pai, Criador do universo, em Teu nome, ó Deus Filho, que deste a vida para nos salvar, em Teu nome, ó Deus Espírito Santo, ó maravilhoso Consolador, em Teu nome, ó Deus Triuno, iniciamos o nosso culto. Amém. Queridos irmãos, por natureza somos pecadores e diariamente pecamos contra Deus. E o pecado nos afasta de Deus. Por isso somos culpados diante de Deus e merecemos a condenação. Porém, diz o apóstolo João, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Confiando na justiça de Deus, confessemos os nossos pecados.
Ó Deus gracioso, reconhecemos a tua justiça e perfeição em todas as tuas ações. Não tem sido o mesmo da nossa parte para contigo. Temos sido dominados pelo pecado e temos andado em nossa própria justiça. Muitas vezes andamos ansiosos e preocupados, como se tudo dependesse de nós mesmos. Esquecemos que tu, Senhor Jesus, és a fonte que supre todas as nossas necessidades diárias. Somos merecedores da tua condenação. Pelo amor de Cristo, pedimos perdão por nossos pecados. Pela força do Espírito Santo, ajude-nos a sermos fiéis a Ti, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos e irmãs, Deus, em seu grande amor, enviou o seu Filho Jesus ao mundo pecador. Por amor a Cristo, Deus perdoou o pecado de todo aquele que nele crê. Se você crê e está arrependido de seus pecados, creia também que Deus perdoou todos eles. E eu, como ministro da palavra, chamado e ordenado, anuncio o perdão a todos vocês, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nós louvamos a Deus cantando o hino A Minha Fé, Senhor. Podem assentar-se. Número 412 do nosso hinário. Convido a vocês a abrirem as suas Bíblias no Salmo 34. Salmo 34, versículos 12 até 22. Salmo 34, 12
até 22. Vamos fazer a leitura em conjunto. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreia a língua do mal e os lábios de falar impiedosamente. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhes extirpar da terra a memória. Clamam os justos, e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. O infortúnio matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Até aqui a leitura do Salmo. Vamos nos colocar de pé e cantar glória ao Pai. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora e por todo sempre há de ser. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Querido Deus e grandioso Pai Celestial, muito obrigado porque temos a oportunidade de estarmos aqui em Tua casa, mais uma vez nesta noite, para celebrar o Teu amor, a Tua misericórdia, o Teu perdão, oferecido a nós por meio da obra de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Obrigado porque o Senhor nos chamaste das trevas para a Sua maravilhosa luz, e o Senhor nos mostra isso através da Tua Santa Palavra, que aqui estamos ouvindo neste momento. Por isso, abençoe-nos, abra o nosso entendimento e permita que possamos sair daqui confortados e fortalecidos pelo ouvir da palavra e o receber da Santa Ceia. Ó Senhor Deus, assim nós nos entregamos a Ti, em nome e por amor de Jesus, Teu Filho, nosso Senhor e Salvador, que vive e reina contigo com o Espírito Santo, um só Deus, hoje e eternamente. Amém. Podem sentar-se. Nós queremos fazer a leitura do Antigo Testamento, Jeremias, no capítulo 18, versículos 1 a 6. Jeremias 18, 1 até 6. Esse texto serve de base para a nossa mensagem de hoje. E aqui nós temos o profeta Jeremias olhando o oleiro fazendo um vaso de barro, e Deus nos compara com esses vasos, né? Os vasos quebrados na mão do oleiro, que é Deus, o nosso Senhor, Salvador, Criador e mantenedor aqui neste mundo. Assim lemos na palavra de Deus. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós
Como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Até aqui a leitura do Antigo Testamento. Também nós queremos ouvir a leitura da Epístola, Efésios no capítulo 5, versículo 6 até o versículo 21. Efésios, capítulo 5, versículo 6 até o versículo 21. E aqui nós temos o apóstolo Paulo aconselhando a cada um dos cristãos a viverem na luz de Jesus. Não com fingimento, mas sim com a palavra, de acordo com a palavra do nosso bondoso Deus. E assim nós lemos. Efésios 5, versículo 6. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-os, porque o que eles fazem em oculto, o só referir a vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Até aqui a leitura da Epístola. Nós louvamos a Deus cantando o hino 371 do nosso cenário, por graça devereis ser salvos.
suas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 6, versículos 51 até 69. João 6, 51 a 69. Neste texto, Jesus continua falando do pão da vida, ele que é o pão da vida, e também, depois de Jesus explicar isso, muitos ficam escandalizados com as palavras de Jesus, que são palavras duras. Assim nós lemos: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente, e o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que vossos pais comeram e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Estas coisas disse Jesus quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: isto vos escandaliza? E será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem havia de trair. E prosseguiu: por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós, outros, retirados? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Até aqui a leitura do Santo Evangelho. Assim como nós estamos, vamos confessar a nossa fé com as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Pode sentar-se. Neste momento as crianças podem se dirigir para a escolinha dominical, aquelas que estiverem preparadas com a sua oferta pode deixar aqui na igrejinha, e lá elas vão continuar o seu culto da forma melhor para cada uma das nossas crianças, o seu culto infantil. E aqui nós louvamos a Deus em preparação à mensagem, cantando o hino 393, Deus que as fontes inesgotáveis.
o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de nós neste momento que queremos meditar em Sua Santa Palavra. Eu destaco o texto do Antigo Testamento e o tema: somos barro nas mãos do Senhor. Que Deus, Pai, Filho e Espírito Santo nos abençoe neste momento de reflexão em Sua Santa Palavra. Amém. Pode sentar-se. Queridos irmãos e irmãs no Salvador Jesus, neste texto bíblico, nós vemos Deus chamando o profeta Jeremias e dizendo a ele: vai até a casa do oleiro, observa como o oleiro trabalha, e lá eu vou falar contigo. E assim aconteceu. Jeremias foi até a casa do oleiro e observou atentamente como aquele oleiro trabalhava moldando um vaso de barro. Também, naquele momento, ele viu que ao moldar o vaso de barro, por algum deslize ou alguma imperfeição no barro, todo o vaso acabou quebrando. Jeremias também observou atentamente que aquele homem não jogou o barro fora, ele juntou aquele barro e refez o vaso. E é aí que Deus fala no versículo 6 do nosso texto: não podereis eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Por isso eu destaco este tema: somos vasos na mão, somos barro nas mãos do oleiro. Sim, Deus nos formou do pó da terra, nos formou do barro. Após a morte, nosso corpo voltará a ser barro. Mas não somos barro sem forma e sem valor. Pelo contrário, somos a obra-prima da criação de Deus. Deus fez de nós vasos de barro, tornando-nos úteis, tornando-nos importantes, especiais aos olhos de Deus. Somos obra das suas mãos. E na condição de vasos de barro, continuamos na mão do oleiro. Sim, continuamos nas mãos de Deus, que neste caso é o oleiro que nos molda. Ele nos molda, nos aperfeiçoa, e às vezes nos quebra também, para nos refazer, para nos dar uma nova vida, para nos dar uma nova oportunidade, para que possamos servir a seus propósitos perfeitos. Eu nunca tive perto de um oleiro, nunca vi alguém fazendo um vaso de barro. Talvez alguém de vocês já tenham visto. Mas é interessante que o barro, isso a gente acha, né? Como que se faz? O barro, ele é atentamente escolhido, ele é peneirado para tirar todas as impurezas, ele é separado, né? Depois de peneirado, ele é amassado, ou melhor, primeiro é lavado, amassado, e aí é colocado num lugar à parte para descansar, né? E depois de um tempo, então, o oleiro vai, pega aquele barro e faz um belo vaso. E outra
coisa interessante que ao preparar esta mensagem eu ouvi esta frase: os vasos são sempre servos. Essa frase diz alguma coisa para vocês? Sim, eles são servos porque o vaso é sempre confeccionado para alguma finalidade, para nos servir. Uma panela, uma jarra ou qualquer coisa que é feito de barro, ele tem a sua utilidade. Pois bem, por natureza, éramos barro inútil, éramos, poderíamos dizer assim, barro sujo, mas Deus nos escolheu, Deus nos peneirou, Deus nos amassou, Deus nos transformou. Por natureza, Efésios 2:3 diz que somos filhos da ira, como também os demais. Mas como Deus nos separou, como Deus nos moldou, a nossa transformação começa aqui, na pia batismal. A nossa transformação, ela começa ainda quando pequenos, quando este oleiro nos separa para um objetivo: sermos servos de Deus. Sim, ali Ele nos separa para que depois nós possamos crescer e produzir bons frutos. O oleiro, Deus, assim nos purifica pelo batismo e pela palavra. Agora, queridos, nós somos filhos de Deus, não mais filhos da ira. Agora, Jesus habita em nós. Sim, Jesus mora em nosso coração. Agora somos barro que está sendo trabalhado a fim de sermos moldados em vasos úteis, para que assim mais pessoas possam ser trabalhadas, separadas e moldadas para um dia estar com Jesus lá no céu. Um dos exemplos bíblicos significativos é o exemplo do jovem José. Veja bem, diante desta separação, diante do colocar o vaso, ou melhor, o barro lá do lado, e às vezes até parecer que ele está esquecido, assim nós olhamos para José. José é o filho até então mais novo de Jacó, querido, amado, mas por outro lado odiado pelos irmãos. Este vaso, ele foi quebrado por Deus. Sim, os seus irmãos o venderam, primeiro jogaram num buraco para morrer, depois a consciência pesou, eles o venderam para ser escravo no Egito, depois pela maldade da mulher de Potifar, este homem foi preso e ficou muitos anos na cadeia. E todo esse tempo é o tempo que aquele barro estava separadinho ali no campo. Mas chegou o momento de Deus, o oleiro, pegar aquele barro e transformar no governador José, que ajudou a salvar a sua família e assim deu continuidade à promessa de Deus, que daquele povo nasceria o Salvador Jesus. Queridos, uma das tentações dos nossos dias é a de querer moldar Deus de acordo com os nossos interesses e desejos. A mesma tentação na qual caíram Adão e Eva, serem iguais a Deus. Vamos analisar o mundo, vamos analisar
as coisas ao nosso redor. Vamos analisar o texto de João, quando Jesus, falando sobre si mesmo, diz: quem não comer a minha carne e não beber o meu sangue não pode entrar no céu. Muitos dos seus discípulos ou dos seus seguidores, e aqui é importante ressaltar, não eram os 12 apóstolos, eram seguidores de Jesus. Eles dizem: quem pode ouvir isso? E saem, abandonam Jesus. Agora, da mesma forma, as pessoas se ofendem com a palavra de Deus. As pessoas querem moldar a palavra de Deus do seu jeito, da sua forma, como melhor lhe serve. A palavra de Deus não é mutável, a palavra de Deus é a mesma, ontem, hoje e será eternamente, como o próprio Deus. Nós somos moldados por Deus, e não Deus é moldado por nós. Nós somos o barro, nós somos o vaso quebrado, na mão do oleiro que é Deus. Não podemos inverter os papéis, não podemos manipular Deus, não podemos determinar o que Deus deve fazer para atender os nossos interesses. O profeta Jeremias coloca as coisas no lugar e diz: nós somos o barro, Deus é o oleiro. Queridos irmãos, apesar do mundo achar isso uma loucura, para nós é maravilhoso saber que nós temos o maior dos oleiros nos moldando dia após dia em nossa vida. Sim, nos chamando ao arrependimento, nos refazendo diante das nossas maldades, diante do nosso pecado. Sim, Ele nos renova a cada manhã. No Oriente Antigo, muitos tesouros eram guardados dentro dos vasos de barro, o que dava valor e excelência ao vaso. Ainda hoje, na nossa condição de vaso, somos portadores do maior de todos os tesouros. Sabe qual é? Jesus. Jesus habita em nós. O Espírito Santo habita em nós. Este vaso imperfeito é templo do Espírito Santo. Sim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, o apóstolo Paulo diz em Gálatas 2:20. Deus fez a luz brilhar em nossos corações e nos revelou Jesus Cristo. Contudo, nós somos vasos de barro, somos frágeis, somos pecadores. E isso nos mostra mais uma coisa importantíssima e essencial na nossa caminhada terrena. Isso nos mostra que o poder é de Deus. O poder não está nestas frágeis mãos, imperfeitas mãos. O poder é de Deus. Ele tem o poder de transformar um simples barro em um vaso excelente, portador de um grande tesouro. Quais são as ferramentas que o oleiro usa? São as suas mãos que amassam o barro e moldam, e seus pés que comandam a roda, pedalando ali para ele contornar aquele vaso. Deus também usa ferramentas para trabalhar em nós, com o propósito de nos aperfeiçoar, firmar, fortificar, fundamentar. E quais são estas ferramentas? Simples. Uma eu já disse: o batismo,
A outra está aqui, a Santa Ceia. Mas nós temos uma essencial que nós temos acesso livre em nossas casas: a Palavra de Deus. Aqui está a grande ferramenta que Deus usa para nos moldar dia após dia. A palavra nos revela a lei e o amor de Deus. A lei de Deus nos quebra, sim, nos derruba, mostra as nossas imperfeições. Mas o amor de Deus, em seu Evangelho, nos peneira, nos amassa e nos transforma em um novo vaso, bonito e importante para ser utilizado na obra do reino de Deus, aqui onde Deus nos colocou. Desta forma, nós entendemos que de Deus nós recebemos o perdão, a vida e a salvação. E desta forma, como nós recebemos, é o tema da nossa igreja deste ano, todos os cultos eu falo, nós recebemos e compartilhamos o perdão, a vida e a salvação. Isso não pode ficar só para nós, nós temos que compartilhar, porque é bom demais, é maravilhoso demais para aquele que crê. Queridos irmãos, mas tem algo ruim em tudo isso. Infelizmente, o ser humano resiste à ação de Deus em sua vida. E por isso aqui eu posso falar de uma estatística muito triste. Apenas em números altos, 30% da população mundial é cristã. Uma população de mais de 7 bilhões de pessoas, apenas 30% é cristã. E destes 30%, vou chutar aqui, isso não é estatística, isso é um chute meu. A metade são cristãos apenas de boca. Isso é triste. Ou seja, em torno de 5 bilhões de pessoas no mundo ainda não conhecem o oleiro. O povo de Israel é um exemplo vivo disso. É o que leva o profeta Isaías a adverti-lo e dizer, Isaías 45, versículo 9: ai daquele que contende com o seu Criador e não passa de um caco de barro entre os outros cacos. Acaso dirá o barro ao que lhe dá forma, que fazes, ou a tua obra não tem alça? Também o apóstolo adverte: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Sim, fica o alerta ao povo de Deus no Antigo Testamento, fica o alerta ao povo de Deus nos dias de hoje, fica o alerta para mim e para vocês. Não endureçamos os nossos corações, mas agradeçamos a Deus por Ele nos moldar com o seu amor, graça e compaixão. Só podemos experimentar a libertação do pecado quando nos quebramos diante de Deus em verdadeiro e sincero arrependimento. Quando nós buscamos em Deus o perdão e dizemos: Senhor, molda minha vida. Senhor, transforma minha vida. Senhor, perdoa os meus pecados e me faça um vaso novo. Esse é o Deus que vem ao meu encontro e me transforma diariamente. Simplesmente porque por minha própria razão ou força, a minha vida é uma sucata. São os cacos de vaso que são varridos para fora. Por natureza assim sou.
Esta é uma expressão talvez muito utilizada entre nós mesmos, entre as pessoas, entre o ser humano, mas não sabe o que isto realmente significa. Ah, minha vida é um caco. Ah, minha vida é um pesadelo. Ah, minha vida não vale nada. Simplesmente reclamando das adversidades do dia a dia. Mas, no fundo, essa expressão é a realidade para quem realmente conhece Jesus. Realmente, minha vida por si só, pela própria razão ou força, não vale nada, mas Jesus me transformou. Por isso é consolador saber que o oleiro não joga fora os vasos quebrados, o oleiro os refaz. Igualmente, o nosso Deus não despreza seus vasos quebrados, Ele os refaz. Quando estamos quebrados, então estamos prontos para sermos moldados segundo os propósitos de Deus. É consolador saber que a tribulação produz perseverança, de acordo com o apóstolo Paulo em Romanos 5,3. É consolador saber que se ando em meio à tribulação, Tu, Senhor, refazes a vida. Salmo 138, versículo 7. Jesus foi esmagado, quebrado em nosso lugar. Ele pode compadecer-se de nossas fraquezas, pois Ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas não caiu. Foi tentado, mas não pecou. O oleiro, Deus, sabe o quanto o vaso pode suportar. Em 1 Coríntios 10:13 nós lemos: Deus não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Ou seja, Ele nunca nos dará uma carga maior do que nós podemos carregar. Muitas vezes, quando estamos em cacos, então é que começa o nosso valor, pois o oleiro nos moldará pela sua ação graciosa para os seus propósitos santos. Que Deus nos abençoe, que nós possamos ter esta firme e segura certeza de que nós somos o vaso, nós somos o barro nas mãos do oleiro, que é Deus, que está nos moldando para os seus propósitos de levar Cristo para todos, compartilhar perdão, vida e salvação até o fim dos nossos dias. Amém. Nos coloquemos de pé. O amor de Deus, nosso Pai, que vai muito além do nosso humano entendimento, guarde os nossos corações e mentes em Cristo Jesus, hoje e sempre. Amém. Cria em mim, ó Deus, com puro coração, e renova em mim o Espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Este é o momento em que nós ofertamos ao nosso Deus, e eu faço a minha oferta para Deus com alegria e gratidão pelas incontáveis bênçãos que recebi. Eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim jamais terá fome. Que Deus abençoe o nosso ofertar. Enquanto isso, cantamos o hino 226, até aqui me trouxe Deus.
Aqui está uma pequena amostra daquilo que nos dás em forma de ofertas. Receba o nosso ofertar para a honra e glória do teu nome. Assim nós entregamos nas mãos de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Neste momento nós oramos ao nosso bondoso Deus e em nossa oração nós incluímos o Glauco Boecker, irmão da Silésia e do Wilson, está hospitalizado com problemas de saúde. Também continuamos orando pelo Emanuel Vick, a Neuza Vick, a Dona Adélia Renzendorf, e também a família do seu José Pereira, que sempre pede oração, e também a família do Clério, nosso irmão Clério. Eu já há alguns cultos venho orando pelo sobrinho dele, que sofreu um acidente de moto, e este sobrinho veio a falecer no dia de ontem. Então, que Deus abençoe e console os familiares enlutados. Nos coloquemos de pé e oremos ao Senhor. Senhor Deus e grandioso Pai Celestial, mais uma vez estamos aqui em Tua presença. Obrigado por estar ao nosso lado. Obrigado por transformar a nossa vida. Obrigado por nos separar para nos moldar no momento oportuno, Senhor. Obrigado porque nos chamaste das trevas para a sua maravilhosa luz, através do batismo, da palavra, da Santa Ceia. E assim, nós podemos te servir com alegria e dedicação. Ó querido Pai, continue nos abençoando para que possamos continuar anunciando a boa nova da salvação a muitas pessoas ao nosso redor, e que o teu amor em mim possa ser revelado dia após dia, cada vez mais de maneira surpreendente, para que a salvação possa ser levada ao maior número possível de pessoas. Ó Senhor Deus, oramos pelas pessoas que passam por dificuldades em sua saúde. O Glauco, que está hospitalizado, abençoe para que, a seu modo e a seu tempo, ele possa restaurar ou ter a sua saúde restaurada, Senhor. Sabemos que Tu és o oleiro e nós somos os vasos. Muitas vezes somos quebrados, mas sabemos que para o melhor, sabemos que para sermos reformados por Tuas mãos, Senhor. Por isso, nas Tuas mãos entregamos este nosso irmão. Também, querido Pai, oramos pelo Emanuel, pela Neuza, pela Dona Adélia. O Senhor conhece bem a situação da saúde de cada um desses Teus servos. Por isso, nas Tuas mãos entregamos. E, se for de Tua vontade, permita que cada um deles possa recuperar a sua saúde para a honra e glória do Seu maravilhoso nome. Também, Senhor Deus, oramos pela família enlutada, a família do Clério, perdeu um sobrinho. É sempre difícil enfrentar a morte, mas Tu és o nosso socorro, nosso refúgio, nossa força em meio às tribulações. Por isso, sare esta ferida desta família, destes Teus servos, e permita, Senhor, que possam encontrar consolo na Tua santa palavra, no Teu amor. Nas Tuas mãos nós os entregamos. Também oramos pela nossa pátria, Senhor Deus. Permita que possamos sempre ter a liberdade de expressão, a liberdade para anunciar a boa nova da salvação. Permita que os nossos governantes dirijam o país sob a Tua orientação, Senhor Deus, e assim entregamos toda a pátria nas Tuas mãos. Oramos pela nossa igreja, que também enfrenta dificuldades, e pedimos, Senhor Deus, que o Senhor conduza da melhor maneira possível para que boas decisões possam ser tomadas diante de caminhos que precisam ser tomados em breve. Assim entregamos tudo nas Tuas mãos, querido Pai. E de uma forma especial oramos por todos aqueles que irão receber a Santa Ceia.
que possam receber para a honra e glória do Teu nome, para o perdão dos pecados e o fortalecimento da sua fé. Tudo isso colocamos nas Tuas mãos, em nome do amor de Jesus, Teu Filho, nosso Senhor e Salvador, que nos ensinou a orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Recebam a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. 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 Podem sentar-se. Vamos concluir o nosso culto cantando o hino 225 do Inário, Ó Guarda Santos Celestiais.